Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 2 a 10, que diz: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, as quais não é lícito ao homem falar. De um assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Ainda que me gloriasse, não seria insensato, porque estaria dizendo a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém pense de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim, ele, porém, me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, então é que sou forte. Ao meditar sobre esse trecho que Paulo descreve nessa segunda carta aos Coríntios, vemos que sua explanação fez hoje eu pensar sobre algo que aconteceu comigo e que me mostrou sobre estar no lugar da obediência e ouvir a voz do Senhor. Pois, com cada um, o Senhor revela sua vontade de uma maneira diferente. Paulo descreve que a experiência de viver algo sobrenatural, tendo uma vivência espiritual fora do habitual, é aquilo que o Senhor preparou para nós. Como também ter dons específicos nos leva a manifestar a glória dele. Mas não para ficarmos presos e deixarmos-nos levar pelo orgulho, soberba, arrogância, ganância e cobiça. Pois o que recebemos do Senhor é para a edificação do corpo de Cristo e não para satisfazer os desejos e as vontades da nossa carne. Paulo foi bem explícito em dizer que, se ele gloriar-se de suas conquistas e no dom excelente do Senhor em sua vida, não teria problema, mas para não acontecer que sua atitude o levasse à autoexaltação e ela o deixasse orgulhoso a pensar que tudo que fazia era por ele, foi colocado o mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. E isso me chama a atenção e nos remete a pensar o seguinte: por que esbofetear? Pensando sobre a alusão de despertar uma pessoa que desfalece, ou fazer a pessoa voltar ao raciocínio lógico e à sanidade, quantas vezes é usado esse procedimento para acordá-la? Uns tapas no rosto são necessários para fazê-lo acordar daquele transe ou realidade que está vivendo naquele momento. Hoje pensei muito sobre isso, porque quando estava no auge de uma vida profissional em crescimento e uma vida ministerial, acabei passando por um processo que definiu meu conceito de fazer, crer, ouvir, olhar e depender do Senhor. Quando estava com 29 para 30 anos, tive que passar por uma cirurgia na coluna, pois já estava com uma dor insuportável há 3 meses e sofrendo com esse impasse há alguns anos. Mas, como minha fé estava no Senhor, acabei atentando a continuar me esforçando para desenvolver todas as minhas habilidades profissionais e as ministeriais, mas a cada dia que eu via e a cada dia que passava, algo estava errado e eu via que estava acontecendo alguma coisa, até que em determinado momento eu tive que passar por essa cirurgia na coluna e fiquei 1 ano de cama, com os primeiros 6 meses sem poder subir a escada e ficar me levantando. Lembrando que
Eu e minha esposa estávamos com os nossos filhos pequenos. Um estava com 6 e o outro com 1 ano de idade. E agora ela tinha que cuidar de 3, sem ter a ajuda diária para tal cuidado. O que quero dizer com isso é que foi nesse período que o Senhor me levou a questionar o porquê eu estava passando por aquilo. Se tinha sido fiel, procurado satisfazer as vontades dele. A resposta foi clara e imediata. Você e minha serva precisam estar no momento, ou melhor, no mesmo nível de intimidade, maturidade, fé e entendimento. Foi aí que percebi que depois de alguns anos, convivendo com orações, jejuns, estudos, formações, pregações, visitas, reuniões, cultos familiares e viagens para ajudar outros irmãos e igrejas, que o Senhor queria nos levar a um entendimento de ser um, ou seja, um dependia do outro. E um sem o outro não desenvolveria e chegaria à promessa proposta para os dois. Compreendi que o Senhor tem seus meios para nos tirar do automático e de nossas próprias rotinas criadas para acordarmos para a realidade que nos foi proposta. Para mim, foi um tapa no rosto ou, como dizemos popularmente, foi um tapa na cara. Para despertar do sono de achar que tudo que estava fazendo teria que ser da maneira que eu tinha entendido. Mas isso não passa de um orgulho moderado pela nossa ignorância. Concluo dizendo que Paulo teve seu espinho na carne, ou seja, aquilo que o levava a não mudar seus pensamentos, suas emoções e seu jeito de servir ao Senhor, só porque vivia sinais, maravilhas e milagres. Aqui o Senhor tratava seu orgulho dessa maneira, pois quantos estão vivendo seus vislumbres ministeriais sem reparar no que está acontecendo em sua volta? Enxergam mais os aplausos e a exposição na mídia do que a presença do Senhor. Mas, se não acordarem a tempo, pode ter certeza que o Senhor mostrará sua glória paralisando suas ações por um tempo determinado, algo breve, só para que haja a consciência daquilo que estão vivendo. Porque o Senhor quer nos manter em sua humildade e sua obediência, pois sua graça nos basta. Ao entender que tudo que o Senhor me usava para fazer não era o que teria que me firmar, mas permanecer no lugar da obediência, humildade, presença e ouvir a voz do Senhor nitidamente, sem interferência nenhuma. O Senhor nos levou a um crescimento muito grande, onde pudemos passar por processos onde nossa fé foi provada. A tentação veio para nos iludir e as tempestades para desestruturar nossas emoções, mas em tudo o Senhor nos manteve em pé e perseverantes. Tanto que depois de 11 anos da cirurgia, tivemos a honra do Senhor nos acariciar com mais um filho. Isso restaurou mais um ciclo daquilo que o Senhor prometeu. Hoje ele está com 10 anos e tem sido uma bênção em nossas vidas. Portanto, não veja com os olhos carnais o que acontece contigo, mas com os olhos espirituais e ouça o que o Senhor quer te mostrar. Pois se tudo vem dele para nós, não continue a depender só da força do seu braço, mas reconheça que a graça do Senhor te basta e ele te dá a capacidade, a destreza, a sabedoria, as ferramentas, as habilidades necessárias para desenvolver tudo o que estiver em suas mãos. Pare de murmurar e comece a crer. Não duvide, antes creia. Viva esse dia na graça e na paz que o Senhor dá para você. Oremos, Pai, nós te louvamos e te agradecemos, graças te damos por mais este fôlego de vida, obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Como somos gratos pelo Senhor nos mostrar, revelar e cada vez mais nos levar ao entendimento da sua palavra, daquilo que nós temos que viver. Não daquilo que Paulo viveu, porque Paulo teve um chamado específico, mas daquilo que o Senhor quer que vivamos. Somos gratos a Ti, muito obrigado. Que venha o Seu reino e Ele seja estabelecido em graça, glória, poder e majestade em mais este dia. Livra-nos do mal, livra-nos da tentação, não deixe faltar o pão na mesa destes Teus filhos, mas antes revele o Seu senhorio, a Sua graça e o Seu amor. Consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos tudo diante do Seu altar, para que o Seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido em tudo o que fizermos. Muito obrigado, assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo de São Paulo, capital.
Deus te abençoe grandemente.